fundo é amarelo com tons mais escuros e claros, simulando a fibra de arumã usada em cestarias. No canto superior esquerdo está a logo do Instituto Federal do Amazonas, e no canto superior direito a logo Arumã na prática. Centralizado está o tema da aula Desenho Universal para Aprendizagem com professora Egley Nascimento. No canto inferior encontram-se as logos do Projeto Arumã, Espaço Curupira, Secadi, Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, colegas, cursistas, professores. Estamos iniciando agora a oficina Arumã na Prática, com a apresentação do recurso pedagógico na perspectiva do Desenho Universal para Aprendizagem. Eu sou a professora Egley Nascimento, tenho pele clara, estou usando óculos, usando uma blusa jeans azul mais clara e uma calça jeans mais escura. Tenho 1,64 m de altura e estou aqui neste momento para trazer alguma contribuição nesse processo de inclusão de nossas crianças e estudantes no espaço educacional. Trago para vocês um recurso pedagógico com o nome Formando Palavras. Ele pode ser utilizado tanto para as crianças típicas quanto atípicas no contexto da aprendizagem voltada a crianças, estudantes, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental até o 5º ano, sendo que trabalha com materiais de fácil acesso, baixo custo, tecnologia assistiva sim, porque nós trabalhamos sempre com essa perspectiva. E aqui eu vou apresentar para vocês os recursos que nós utilizamos para a confecção deste recurso pedagógico. O fundo é amarelo com tons mais escuros e claros, simulando a fibra de arumã usada em cestarias. Centralizado está o texto Construindo Formando Palavras, com professora Egley Nascimento. Vamos precisar de papelão, sempre no formato de retângulo, que pode ser adaptado de acordo com a proposta, com a necessidade do conteúdo que você for trabalhar. Vamos precisar de cola branca, tinta guache ou até cola colorida nas cores preta, vermelha, amarela e azul. Régua, um pincel chato para pintura, tesoura, um estilete, pincel para quadro branco ou, se preferir, também pode estar utilizando um pincel definitivo, desse que usa para projetor, um perfurador de papel, uma boneca para essa proposta que nós vamos trazer hoje, pode ser de qualquer tamanho, isso aí fica muito a critério, uma pipa ou papagaio, aqui eu tenho uma miniatura, círculos feitos em papelão, aqui já estão recobertos com o durex transparente, tampinhas de refrigerante ou outras tampinhas em tamanhos diferentes para adequar a necessidade. Uma bola, aqui eu tenho uma bola grande, mas pode ser bola pequena também, tamanhos podem ser variados. Aqui eu tenho um pedaço de tecido, pode ser uma flanela, né? Qualquer tecido que sirva para apagar, que esse é o objetivo. E aqui eu tenho um rolo pequeno para pintura. Tenho ainda folhas impressas, aqui eu tenho alfabeto móvel, sílabas móveis, e aí tanto minúsculas, maiúsculas, pode ser também cursivas, alfabeto em libras e aqui alfabeto também em braille. Vamos precisar também de tiras de papelão com 1 centímetro de largura e o tamanho vai variar para se adaptar de acordo com a base que é feita de papelão. Teremos também que ter folhas impressas de acordo com a temática que nós vamos utilizar. No caso aqui, eu trouxe a proposta de trabalhar com brinquedos. Brinquedos que são de fácil acesso, que as crianças possuem e que é muito fácil trazer para dentro do contexto escolar. Então, dando continuidade, na operacionalização desse recurso pedagógico, mostrei inicialmente uma prancha, uma base de papelão e também varetas. As varetas vão sempre se adequar ao tamanho da base. E como que nós vamos utilizar essa base e essas varetas? Nós vamos fazer como coloquei aqui. Aqui eu tenho uma prancha um pouquinho maior pronta. Eu pintei a base do papelão com tinta guache preta. E as tirinhas, essas varetinhas,
também de papelão, eu pintei em amarelo para dar um contraste que vai facilitar a visualização da pessoa com baixa visão, ao mesmo tempo que estimula a percepção dos espaços, né, que vão ser trabalhados a partir deste recurso. Aqui, as tampinhas de refrigerante foram utilizadas colando com tinta branca o alfabeto, né, a datilologia, alfabeto em libras. Foi também colado alfabeto móvel, assim como alguns padrões silábicos variados, de acordo com a temática. Com papelão também foram feitas algumas células braille, tá, com alfabeto. Com os círculos feitos de papelão, que é uma outra opção que pode ser feita, se não tem a tampinha, pode utilizar o círculo de papelão e também colar o padrão silábico. Assim, eu tenho duas vertentes. O círculo que tem só a base forrada com a fita adesiva transparente, ele pode ser usado para escrita, utilizando um pincel de quadro, que pode ser reutilizado a partir do momento que se usa um tecido qualquer para apagar. Então, dá para reutilizar inúmeras vezes. Aqui eu tenho o sinal, a palavra, né? No caso aqui eu tenho libras e tenho a figura de uma bola, tá? Sempre fazendo a correspondência entre o que eu quero ensinar, a palavra que eu quero ensinar, a figura. E aí eu tenho várias aqui, dentro do contexto de brinquedos, que é a proposta. Mas, assim como eu tenho em libras o sinal, eu tenho a figura, eu tenho também o objeto em si, que eu vou usar para estimular o interesse dos estudantes, das crianças, dentro desse contexto que é a proposta do brincar. Continuando ainda, eu tenho aqui a figura de uma boneca, eu tenho o sinal da boneca e tenho também a boneca física. Tenho aqui a figura de uma pipa, papagaio, como queiram, mas aqui nós vamos utilizar a pipa mesmo, a palavra, porque considero que estejamos com estudantes no processo inicial ainda de leitura, de escrita, então facilita uma palavra menor. Eu tenho o sinal da pipa e tenho aqui uma mini pipa. O fundo é amarelo com tons mais escuros e claros, simulando a fibra de arumã usada em cestarias. Centralizado está o texto, utilizando formando palavras, com professora Egley Nascimento. A utilização desse recurso, como que nós vamos utilizar na prática com as nossas crianças, nossos estudantes? Tendo a base pronta e o material, nós vamos iniciar essa aula trazendo para o espaço os objetos que nós queremos trabalhar depois das palavras. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. A boneca. Trazer uma boneca para o contexto escolar geralmente já vai atrair a atenção da criança, porque a criança aprende muito mais num contexto lúdico que propriamente só focando em palavras, em letras. Então, trazer a boneca para a sala, trazer a boneca para este momento. Quem não conhece uma boneca? Quem tem uma boneca? Como é a boneca que você tem em casa? Onde que você brinca com a boneca? Quando você brinca? E as crianças vão, com certeza, os estudantes, demonstrarem e trazerem para o contexto as experiências que eles têm, né? Se gosta, se não gosta, porque pode não gostar também, né? Não são obrigados a gostar. Então, nessa mesma perspectiva, nós podemos estar apresentando a bola, tá? Que serve, né, para utilizar com esportes, com brincadeiras diversas. Então, isso vai atrair bastante atenção. Nós vamos estimular a atenção da criança a partir dos brinquedos, assim como a pipa, né? Há necessidade sempre de nós estarmos trazendo esse material concreto, porque ele traz à criança a vivência natural. Então, o interesse desperta. Eles vão estar já sendo motivados para estar nesse momento de uma forma prazerosa, que vai gerar, de fato, aprendizagem. Após esse momento de conversa, de interação com as crianças, de estimulação,
nós vamos também começar a explorar. Por exemplo, consciência fonológica, né? Bola. Bola começa com qual sonzinho, né? Qual letrinha representa esse som? Nós vamos trazer isso para esse contexto. Boneca, pipa e tantos outros que nós possamos agregar, nós vamos começar a buscar o pedagógico que nós precisamos e queremos que essa criança aprenda. Sendo que, a partir da base, nós vamos começar a utilizar esse recurso, né, tendo a perspectiva de que nós temos um material em língua portuguesa, nós temos um material acessível, né, adequado para o estudante surdo em Libras, nós temos também um material adequado para atender ao deficiente visual. Agora vamos para a utilização prática desse recurso pedagógico. Aqui embaixo já foram colocados tampinhas, assim como os círculos com alguns padrões silábicos, com letra inicial. E aí eu vou trazer para esse contexto a figura da boneca. Vou colocar aqui a figura da boneca. Tá? Na sequência, eu posso trabalhar para os alunos, com os alunos ouvintes, a perspectiva de buscar a letrinha inicial da palavra boneca. E aí, eu tanto posso usar este daqui, né, como esse com a tampinha, e colocar aqui letra inicial. E aí, quais são os padrões silábicos, quais são as letrinhas, as sílabas que juntas vão formar a palavra boneca? É interessante que fiquem expostos na parte de baixo, não só os padrões silábicos desta palavra, mas também outras, para que a criança tenha a perspectiva de identificar quais são exatamente as que formam a palavra boneca. Então, aqui buscando, eu vou ter o B de boneca, o bó, o né e o K. E aqui eu estou trabalhando a língua portuguesa. Mas nós podemos estender, né, essa utilização da prancha também numa outra perspectiva. Vamos pensar agora a utilização desse recurso na perspectiva de atender o aluno surdo, que utiliza a Libras. No caso aqui, eu tenho as figuras, datilologia, né, as letrinhas, que formam, aqui eu estou trabalhando com a palavra boneca ainda. Vejam, eu tenho boneca aqui, em língua portuguesa. Aqui eu vou ter já o contexto da boneca em Libras, tá? Tem o sinal, figura, né, que eu coloquei aqui. E aqui a criança vai buscar, identificar as letrinhas que formam a palavra boneca, utilizando o alfabeto manual. Então, vamos ver aqui, ó. B, O, N, E, C e o A. Aqui eu tenho a palavra boneca, já voltada mais para o atendimento deste aluno surdo, mas utilizando o mesmo material, a mesma base, só fazendo a adequação. Então, na perspectiva de atender os estudantes com deficiência visual, nós vamos utilizar o material concreto novamente. Aqui nós temos a boneca, né? A boneca, o brinquedo, que ele vai ter oportunidade de manusear, né? Explorar cada parte, independente de toda a exploração que foi feita anteriormente. E aí nós vamos também estar trabalhando, sendo que aqui nós vamos estar utilizando a boneca física e na base nós vamos ter a escrita da palavra boneca já em braille, né? No caso, ele teria aqui a figura, não só a figura, né? A boneca em si, e aqui, ao tatear as celas, ele vai ter oportunidade também de estar fazendo a escrita da palavra. O uso desses recursos pedagógicos, eles podem ser colocados em vários contextos educacionais. Aqui, a temática escolhida foi o brinquedo, que sugeria aqui 3, mas pode ser qualquer brinquedo, dentro da perspectiva do ensinar a partir do lúdico. Mas aqui eu trouxe também algumas imagens. Vamos pensar que fossem alimentos, né? A temática fosse alimentos. Nós poderíamos colocar o pão, a banana, uvas, cenouras.
o que fosse da vivência. Não só aqui eu tenho, né, são fakes, digamos assim, mas trazer para a sala de aula também o alimento em si, o que for possível, em termos de frutas, de legumes, de verduras ou qualquer outro contexto. O importante é que nós tenhamos a clareza de que, a partir de recursos como esse, é possível trabalhar com todas as crianças, independente da sua condição, sendo típicas ou atípicas. Esse recurso ele pode ser utilizado individualmente, em duplas ou até em trios. É possível trabalhar com as crianças típicas e atípicas ao mesmo tempo. Vamos pensar que num contexto onde eu tenho uma criança que seja surda, eu não preciso desse espaço, eu não preciso dessa perspectiva, né, do aluno que é cego, do estudante cego. Mas eu posso trabalhar uma criança típica e o surdo ao mesmo tempo, até porque o surdo também tem a perspectiva do ensino da língua portuguesa. Ele vai fazendo o paralelo, né, do conhecimento, ao mesmo tempo que a criança que é ouvinte, ela tem a perspectiva de entender, de perceber que existem outras formas de comunicar, além da que ela já conhece, entender que a língua Libras, ela é nossa segunda língua de fato, que vamos encontrar em diversos espaços pessoas que utilizam essa língua e eles podem estar se apropriando também desse conhecimento. Então, encerrando esse momento, nós agradecemos a companhia, o interesse, porque incluir exige que tenhamos estratégias, alguns conhecimentos específicos para que de fato ela venha a acontecer, que não sejam só palavras vazias. Convidamos a vocês a estar junto em outros momentos, a compartilharem esse vídeo com colegas, nas redes sociais, estejam ali fomentando esse conhecimento, assim como de outras que virão, para que nós possamos efetivar o que nós chamamos de inclusão na prática de fato. Obrigada e até a próxima.